Bem, eu escolhi duas questões que envolvem quantidade de calor, capacidade térmica e fluxo, que são as principais, como é que eu posso dizer, principais formas de utilizar a calorimetria. A primeira questão diz assim: um corpo sólido está inicialmente a 20 graus Celsius e aquecido até 50 graus Celsius sem que ocorra mudança em seu estado físico. Supondo que nesse processo o corpo tenha recebido 900 calorias, determine sua capacidade térmica para o intervalo de temperaturas considerado. O que é que acontece? Bem, para você fazer uma questão, você primeiro tem que ler ela. E se for de física, a primeira coisa que você tem que fazer é anotar os dados. O que é que vem dizendo? Um corpo sólido está inicialmente a 20 graus Celsius. Então, temos aqui θ1, que é 20 graus Celsius. E é aquecido até 50 graus sem que ocorra mudança em seu estado físico. Aqui, ele passou de 20 para 50 graus. Então, é o que? θ2. E está dizendo que não ocorreu mudança em seu estado físico. Se, por acaso, tivesse ocorrido, já não seria calor, quantidade de calor, mais especificamente tipo calor sensível. Seria o quê? Calor latente. Aí o que acontece? Supondo que nesse processo o corpo tenha recebido 900 calorias, que é a quantidade de calor, determine a sua capacidade térmica. Essa daqui é a nossa famosa questão que é para usar a fórmula diretamente. Qual é a fórmula de capacidade térmica? Q sobre Δθ. Quanto é a quantidade de calor? 900. E Δθ é o valor final menos o inicial da temperatura. Então, é 50 menos 20. Aí, o que é que vai acontecer? 900 sobre 50 menos 20 é 30. Para facilitar o processo, tem um zero aqui e outro zero em cima. Então, eu corto o zero de cima com o zero de baixo. Aí fica 90 sobre 3. Então, a capacidade térmica é 30 calorias por grau Celsius. Por que tem essa unidade aqui? Calorias, porque a quantidade de calor sempre é em caloria, quilojoule, assim, depende, né? E graus Celsius, porque a temperatura está medida em Celsius. Agora vamos para uma segunda questão. Uma fonte térmica fornece o calor à razão de 10 calorias por minuto. Um corpo é aquecido nessa fonte durante meia hora e sua temperatura, então, sobe de 10 graus para 60 graus Celsius. Desprezando as perdas de calor para o ambiente, determine para esse corpo a quantidade de calor recebida e a capacidade térmica. Aqui, ó, no começo da questão, já vem falando, né? A razão de 10 calorias por minuto. Para resolver qualquer questão física, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Ler a questão, é claro, e retirar os dados. No início da questão, está dizendo que o fluxo é 10 calorias por minuto. Como é que eu sei que é o fluxo? Porque fluxo é o quê? Calor no tempo. Então, 10 calorias por minuto é o fluxo. Está dizendo que é aquecido por uma fonte durante meia hora. Meia hora é o quê? Tempo. Meia hora é 30 minutos. Aí o que acontece? Sobe de 10 graus para 60 graus Celsius. θ1 é 10 graus Celsius e θ2 é 60 graus Celsius. Aí ele quer saber o que na letra A, que foi o que eu disse? Quantidade de calor recebida. Quantidade Q. Então, Q é igual a mc Δθ. Eita, nem tem a massa e nem tem o calor específico. O que é que vai fazer?
Nós temos várias fórmulas que tem o quezinho, ó. Dentre elas temos o que? A do fluxo. O fluxo é a quantidade de calor sobre o tempo. Se não temos a massa, não temos o calor específico, temos a variação de temperatura e temos o fluxo, e o fluxo tem o quê? Essa seria a única fórmula que poderíamos utilizar. Fluxo é igual à quantidade de calor sobre o tempo. Quanto é o fluxo dado na questão? 10. Quanto à quantidade de calor, não sabemos porque é o que queremos saber. E a variação de temperatura não. O tempo. O tempo é quanto? 30. Então, a quantidade de calor, fazemos o cruz-credo aqui, que vai ser igual a 30 vezes 10, que é igual a 300. 300 o quê? 300 calorias. Agora vamos para o que pede na letra B. A capacidade térmica. A capacidade térmica é o quê? Q sobre Δθ. Quanto é a quantidade de calor que a gente descobriu? 300. 300 sobre Δθ, que é 60, que é o final, menos o inicial. 60 menos 10. Então, o que é que vai acontecer? 300 sobre 50. 60 menos 10, 50. Corta o zero de cima com o zero de baixo para facilitar a conta. 30 dividido por 5, 6. Então, a capacidade térmica desse corpo é 6 calorias por grau Celsius. E, por enquanto, é isto. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena explicação. Se vocês não conseguiram entender, é só voltar ao vídeo e tentar reentender ou recompreender. E é isto.